2 membros do diaconato. Hoje eu vou falar sobre a questão do ensino, tá bom? Sobre a importância de existirem cooperadores que vão nos ajudar a propagar o ensino, tá bom? Então, nós já temos algumas pessoas que atuam no ensino aqui na igreja. E eu queria muito incluir outro tipo de pessoa importante aqui na igreja, que começou primeiro. Por exemplo, o Ad Everson foi a primeira pessoa a ajudar no curso de membresia. Mas antes do Ad Everson, nós já temos pessoas ajudando no ensino, que são as pessoas que ajudam com as crianças, tá? Então, as pessoas que ajudam com as crianças estão incluídas nesse ensino de hoje, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente ter esses cooperadores que ajudam a ensinar, professores, tá bom? Alguns podem chamar de mestres, outros chamam de instrutores, outros professores. Depende muito da igreja reformada que você estiver congregando, tá bom? Aqui a gente gosta de chamar de professores, né? Você pegar ali na Holanda, são instrutores de fé, ou instrutores de doutrina, alguns chamam de instrutores infantis, mas são pessoas que falaram assim: eu quero cooperar para o ensino, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque tudo que a gente está organizando aqui serve para uma coisa. Nós, como igreja, acreditamos que o papel da igreja da nossa geração é preservar a doutrina. Amém? Eu já falei há um tempo atrás para vocês sobre nós não crermos que os apóstolos com a mesma autoridade dos apóstolos bíblicos que existam hoje, nós não cremos que existe. Porque nós falamos para vocês que tinha um papel de fundação, né? Uma vez a fundação colocada, nada de novo pode ser revelado. Nós percebemos que, lendo a Bíblia como uma estrutura que vai, uma progressão que vai mudando conforme os anos, se organizando, isso aqui é muito importante vocês terem na mente de vocês, que são membros daqui, nós percebemos um movimento diferente dos apóstolos. Certo? Eu vou fazer um grande resumo para vocês aqui. Nós percebemos que eles, ao final da vida deles, existe uma preocupação. A preocupação de Paulo, ao final da sua vida, a preocupação de Pedro, a preocupação de João, não é trazer nenhuma revelação nova, não é trazer nenhuma experiência nova, é preservar a sã doutrina. E nós, como igreja, nosso posicionamento nossa posição como igreja não é trazer nada novo, nós não precisamos de nenhuma novidade, nós precisamos conhecer e preservar a sã doutrina. Por isso que a nossa igreja é pautada no estudo bíblico. Óbvio que nós estamos crescendo e progredindo nisso a cada dia, amém? A tendência daqui a 2, 3, 4 anos, a gente esteja muito mais desenvolvido nisso, amém? Surgindo pessoas cada vez mais capacitadas, surgindo pessoas com formações, a gente podendo apoiar nossos irmãos na sua formação, amém? O sonho é esse, a gente pagar a formação de pessoas que têm talento aqui para essa área, amém? Se Deus quiser, isso aí vai ser um grande sonho nosso, mandar pessoas para estudar fora e voltar para contribuir para a comunidade, amém? Então, tudo que eu vou falar aqui agora, por favor, eu peço muita atenção de vocês, e é muito difícil quebrar essa objeção, porque todos que estão aqui me vendo, pelo menos a sua grande maioria, vieram da religião que parte da experiência. Isso aqui é muito importante que eu vou falar. O que vai atrapalhar muito vocês e sentir vocês desconfortáveis? É porque vocês não conseguem crer se não existir uma experiência. Isso tem atrapalhado muito, muito o cristianismo. Eu preciso ter uma experiência. Deus só é real se eu tiver uma experiência. Eu só estou perto de Deus se eu tiver uma experiência. Eu preciso de algo sobrenatural acontecendo na minha vida. Esse lugar da experiência, ele é muito marcante. Mas se você não tiver cuidado, ele é completamente contrário à fé, daquela fé que a Bíblia diz: eu não preciso ver, eu não preciso tocar, eu creio. Esse lugar do crer só vem através de algo específico, o Espírito Santo. Eu quero te trazer para olhar um lado diferente. Hoje, a pregação do Evangelho, ela é algo comum, vocês sabiam disso? Você pregar, falar de Cristo, cruz, né?
Cristo é amor, morreu pelos nossos pecados, hoje é algo comum no mundo, tá? Mas você já parou para pensar um monte de apóstolo chegando em lugares como a Grécia, falando que um carpinteiro que morreu como um assassino é o Filho de Deus que veio na Terra para salvar o homem e a mulher do inferno. Você já parou para pensar por esse lado? O quanto era absurda essa história? O quanto isso é extremamente complicado? O grego, na sua grande filosofia, fala assim: que está me dizendo que eu vou ter que crer que um judeu da Galileia, de Nazaré, se o próprio judeu, quando você falava que alguém vem de Nazaré, já não era bem visto, você imaginava os outros povos. Era um absurdo. Então, acontece muito que a gente não entende o contexto da época. O contexto da época, ele precisava ser validado a partir da experiência. Ele precisava. Então, hoje a gente baseia a nossa fé o quê? Você precisa ter uma experiência. Você pode estar me olhando aqui agora, aí você orou um dia, orou 2 dias, leu a Bíblia 3 dias seguidos, você não sentiu nada. Pronto, acabou. Deus não é mais interessante. Deus não te falou o teu futuro como uma cartomante falaria. Pronto, acabou. Deus não serve, eu estou distante dele. Deus não me ama, ele está longe. Eu sou frio espiritualmente. Você começa a trazer para você uma carga que não pode ser colocada sobre você. Por quê? O lugar da fé, segundo os apóstolos, eu quero mostrar aqui para vocês hoje, está na beleza da doutrina de Cristo. Amém? Como é que eles sabiam que alguém era convertido de verdade? Vou repetir para vocês aqui. Já falei várias vezes. Muitas pessoas no caminho de Cristo foram curadas. A gente não vê vários milagres? Várias pessoas foram curadas. Várias pessoas tiveram experiências com Cristo. A pergunta que fica é: todas essas pessoas se converteram? Não. Experiência não valida conversão. Experiência não valida amor por Cristo. Agora raciocina comigo. Eu não senti nada. Eu não tive nenhuma grande experiência sobrenatural para contar. Nenhuma voz falou no meu ouvido. Anjo nenhum sentou na minha cama. Mas eu creio. Eu oro. E sou convicto daquilo que Cristo é em mim. Quem você acha que é mais convertido? O que precisa ser alimentado por uma experiência ou que está convicto, faça chuva, faça sol, as coisas estejam boas ou não, ele continua crendo. Esse é o lugar do reformado. Nós não precisamos de uma experiência para validar o que nós achamos de Cristo, o quanto nós queremos Cristo, o quanto nós desejamos Cristo. Nós não precisamos de uma experiência para validar. Por isso, é muito difícil ler a Bíblia para o brasileiro, principalmente. Ele ler a Bíblia, e quando você fala, você precisa desejar Cristo pelo que Ele é. Você precisa se alegrar na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo e na salvação que Ele te entregou e nada mais. As pessoas têm dificuldade. Quer que eu te dê um exemplo? Vocês chegam aqui, muitos de vocês não conseguem se conectar na hora do louvor, porque para vocês é normal. Mas alguém convicto do Evangelho, na hora de cantar sobre Cristo, canta com todo o coração, canta com toda a alma. Sabe o que você está precisando? Você está precisando de uma experiência. Se talvez você chorasse nesse culto, você sentisse que você ia sentir que esse culto é o melhor culto do mundo. Mas uma coisa que me ajudou muito na minha caminhada: Cristo não me salvou para ter experiências. Cristo me salvou para ter convicção de quem Ele é, sem ver, sem sentir, sem tocar, porque o local de ter essas experiências é a glória. Aqui, a graça me basta, ela me alegra,
ela me motiva. Conhecer sobre Cristo me motiva. Só que eu estou falando algo para vocês que é um papo muito maduro. Que todos vocês, inclusive eu, têm dificuldade se a gente não tiver com os olhos em Cristo. A gente quer promessas, profecias, curas, milagres, experiências. Porque a gente usa o pretexto de dizer assim, não, porque eu creio no Espírito Santo. Isso não é crer no Espírito Santo. Isso se chama egoísmo. Isso se chama barganha. Você quer alguma coisa para amar de verdade. Só vale a pena amar de verdade se ele me der alguma coisa. Só vale a pena amar de verdade se ele estiver mostrando que ele existe para mim todo dia. Sinto muito, meus irmãos, isso não é crer. Está aqui o irmão, está tudo dando errado. Quem sabe ele possa estar doente. Ele ora e não encontra resposta. Está um caos. Mas a fé em Cristo não é abalada. Quer que eu te dê um exemplo básico disso? Tu quer saber quais são os 2 momentos que a tua fé está firme? Deixa tudo desmoronar. Tem gente que é assim, desmoronou tudo. Bum! Rapaz, Deus é vivo. Eu creio, Pai. O Senhor vai me tirar dessa. Fica tudo normal, é igual a Epístola de Hebreus. Os caras apanharam, perderam casa, teve gente que morreu, foi apedrejado, passaram tortura. Senhor, Cristo, eu te amo. Daqui a pouco Deus joga uma tranquilidade. Acho que eu quero voltar para o judaísmo, porque o judaísmo tem Abraão, o judaísmo tem Elias, o judaísmo tem Moisés, tem o maná, tem a coluna de fogo. Essa religião está muito simples. Isso aconteceu naquela época, imagina hoje, Hebreus. E tem aquela outra pessoa que só se motiva se ela estiver ganhando bênçãos atrás de bênçãos, bênção atrás de bênçãos, bênção atrás de bênção. Ela precisa receber um combustível. Meus irmãos, isso não é fé salvífica. Qual é o nosso papel aqui? Adorar, mesmo que a gente não sinta nada. Homenagear, mesmo que o nosso coração, nossa mente não esteja muito alegre ou feliz. O nosso papel é, quando Jesus Cristo está no centro, tudo perde o sentido. Tudo é esquecido. Então, uma das maiores dificuldades para um reformado de verdade, e eu estou dizendo até para aqueles que já nasceram como reformados, é entender o lugar da doutrina, da sã doutrina, na vida de um crente. A sã doutrina é o que nos move, o que nos anima, o que nos alegra. É o que nos dá esperança no dia mau. Se a doutrina não te dá esperança no dia mau, se você não lembra da doutrina do dia mau, se você não lembra da doutrina quando você está no alto, você não creu naquilo que deveria crer. Você vai perceber comigo aqui que a grande preocupação de João é, eu estou partindo. Vai no meio de vocês adentrar lobos que querem perverter a sã doutrina. Você não vai encontrar Paulo, Pedro e João preocupados com a experiência. Você vai ver eles, na velhice deles, eu estou preocupado com a sã doutrina. Separa homens. Escolhe homens que vão defender a sã doutrina. Que vão defender o evangelho genuíno. Então, essa aqui é a nossa missão como igreja. Vocês estão entendendo? Vou repetir o que eu falei no último culto. Se não há amor em vocês pela sã doutrina, se vocês precisam de mais alguma coisa, a Frondas não vai ser o lugar para vocês ficarem. Vocês estão entendendo? Eu já falo isso desde o início da igreja. O nosso papel é, nós amamos esse evangelho. Nós amamos falar isso. Nós amamos repetir isso. É isso que nos mantém vivo. É falar sobre o aliancismo, é falar sobre a má e a boa notícia, é falar sobre as bem-aventuranças, é isso que nos move. Vocês estão entendendo? É isso que nos move.
Essa esperança da volta de Cristo é isso que nos move. Então isso é muito importante, porque agora você pode estar me olhando sem experiência nenhuma. Aí sabe o que você deduziu? Estou frio. Por que você está frio? Porque você não chorou? Por que você está frio? Porque você não sentiu um arrepio? Por que você está frio? Porque alguém não te deu uma profecia? Por que você está frio? Porque você não teve um sonho que te revelou alguma coisa? Por que você está frio? É assim que você define que você não tem fé, que você está distante de Deus? E os momentos que você sorriu? E os momentos que você teve com a sua família? E os momentos que você cultuou? E os momentos que você aprendeu uma doutrina nova? E os momentos que você orou? O que é isso? Isso é o quê? Isso é frieza? Então, eu vou enfatizar muito isso. Nesse sentido, eu trouxe na minha formação de pentecostal muitas coisas importantes. Mas uma das coisas que mais me atrapalharam na minha formação pentecostal é essa de achar que eu estou bem com Deus com determinadas experiências. Quando eu consegui tirar isso da minha cabeça, que não é a experiência que valida a minha fé, é a convicção. É aquilo que eu entendo, acredito e pratico a partir do crer. Tudo mudou. Porque você fica, hoje estou bem, amanhã estou mal. Hoje estou bem, amanhã estou mal. A sensação é deprimente. A sensação é de nunca ter paz em Deus. Não é uma sensação de arrependimento pelos pecados. Parece que tu não presta para nada e Deus te odeia, está 1 milhão de quilômetros de ti, só que Cristo morreu na cruz para te dar acesso e paz com Deus. Aí você sorriu hoje, você almoçou com a sua família, você orou antes de acordar, agradeceu a refeição, você está num culto como esse, e para você isso não é espiritualidade. Aí sabe que você chega num culto como esse? Você chega num culto como esse como? Não consegue cantar direito, não consegue se conectar direito, não, porque eu estou frio. Frio de quê, cara? Você está definido o que é frieza. É você que está definindo como Deus quer se revelar. Quer dizer que Deus só vem no choro? Deus, ele vem no choro, ele vem no sorriso, ele vem no meio da dor, ele vem como ele quiser. Não é você que tem que ficar procurando, estou frio, não é você que tem que ficar procurando. Você quer ter um diagnóstico? Só tem um diagnóstico para o crente que está se afastando de Deus. É ele não orar e não ler Bíblia. Porque quando a gente ora e lê Bíblia, a gente ora com vontade, sem vontade. A gente lê Bíblia com vontade, sem vontade. A realidade é essa. Muito da nossa vida cristã é por disciplina. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que não. Então, onde é que você está naufragando? É quando você não consegue ter uma vida cristã. Se eu vier para o culto hoje, eu cantei com meus irmãos em um coral bonito, uma letra bonita, eu não chorei, estou frio, óbvio que não. Eu não senti nada, estou frio, óbvio que não. Porque é justamente aquele que não consegue sentir nada, mas consegue se manter praticante, é esse que creu. Porque a convicção na sã doutrina mantém ele continuando no seu dever cristão. Só que nós não podemos ser uma geração que precisa toda vez, vai, faz. O que tu precisa para adorar a Deus? Toma, isso aqui que tu precisa. Nós não podemos ser essa geração. Faça chuva ou faça sol. Estejamos tristes, alegres, chorando ou não chorando. Seja como for, nós estamos o quê? Prontos para cultuar a Deus. Prontos para falar com Deus. Prontos para aprender sobre Deus. Esse é o nosso papel. O nosso papel é esse. Diante disso, eu dividi hoje um resumo do que a gente já falou através de 3 pontos. Repete comigo assim, 3 pontos. Eu quero mostrar para vocês na prática como foi a progressão da igreja em 3 gerações, que é essa tese que eu tenho trago em todas essas pregações. E eu quero mostrar para vocês como os cooperadores no ensino são extremamente importantes.
Eu quero que você deixe a Bíblia aberta comigo em Efésios 2:20. A gente já leu esse texto aqui todo, praticamente todas as pregações. Quem achou, diga amém. Você pode ler desde o 19 comigo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Primeira coisa que eu falei para vocês foi o seguinte: Paulo define os apóstolos como um fundamento. E eu disse no primeiro domingo dessa série que o fundamento é algo que você coloca para construir algo em cima. Quando aquilo começa a ser construído, o fundamento some. Outra coisa, você, uma vez colocado o fundamento, você não coloca uma segunda vez. O fundamento é colocado uma única vez. Por que nós defendemos que o fundamento foi colocado uma única vez e não existem mais apóstolos? Porque os apóstolos, eles tinham, isso é muito importante todos já terem decorado, algumas funções específicas. Primeiro, eles criavam doutrinas. Eles escreviam testamento. Eles foram responsáveis pelas escrituras. Eles tinham essa autoridade e autorizavam qualquer outra pessoa que quisesse escrever acerca disso. A pergunta que fica é: alguém hoje tem essa autoridade? Algum homem na face da terra pode chegar e falar: eu escrevi um testamento novo? Vocês aceitariam isso? Não. Então, apóstolo com a autoridade dos apóstolos não existe. Outra coisa que a gente falou também, ele precisava ter visto Cristo ressurreto. Vocês acreditariam se um homem aparecesse hoje falando: eu vi Cristo ressurreto? Eu tenho a mesma autoridade dos apóstolos. Alguém acreditaria aqui? Não. Até porque nós não temos evidências bíblicas de que o novo homem dessa forma apareceria. Tem alguma religião que usa isso? Tem, os mormons, por exemplo. Eles acreditam que o Joseph Smith é o apóstolo de Cristo para as Américas. Por isso ele escreveu um Novo Testamento, que é o livro dos Mormons. Ele trouxe uma revelação. E aí surgiu a igreja dos Mormons. Hoje eu falei para vocês que existem estruturas de igrejas que têm apóstolos, que é como se fossem os líderes maiores nas igrejas episcopais, os papas de cada igreja. Correto? Nós até temos uma segunda nomenclatura para apóstolos no próprio Novo Testamento, que são apóstolos de uma grandeza menor, que eram chamados de apóstolos, que eram enviados, que eles representam muito a figura do que nós chamamos de missionários hoje. Então tem muita gente que se confunde entre esses apóstolos, os 12, né, que viram os apóstolos do Cordeiro, com esses pequenos enviados pelo significado da palavra apóstolo. Uma coisa que eu falei para vocês, eu estou aqui, por exemplo, na igreja de 30 a 60 depois de Cristo, tá? É o que eu gosto de chamar de primeira geração. Vocês podem abrir comigo, por exemplo, em Hebreus 2, do 3 ao 4. Hebreus é uma igreja de segunda geração, a epístola aos Hebreus é para uma igreja de segunda geração, como nós passamos um ano estudando aqui. E lá ele deixou claro, cara, antigamente era de um jeito, agora é de outro. Então vamos ler aqui de novo, só para você se situar, se houver alguma dúvida ainda. Hebreus 2, acharam? Vamos ao versículo 3. Diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi
nos depois confirmada pelos que a ouviram. Esses que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Vou repetir, preste atenção aqui, ó, peço que vocês grifem isso daí, tá? Ó, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O autor de Hebreus aqui, quem estava com a gente desde o início, a gente falou muito sobre esse texto, é interessante, porque ele fala o seguinte, cara, como é que a gente vai escapar de tamanha salvação que foi testificada por aqueles que vieram antes da gente? Eles foram testificados através de milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Lá no próximo tópico, eu vou ler um outro texto de Hebreus, onde o autor de Hebreus testifica para esses cristãos de segunda geração assim, olha, cara, nós devemos zelar pelo ensino agora, porque já foi lançado os fundamentos, já foi com prodígios, milagres e maravilhas, e agora nós devemos valorizar aqueles que nos ensinam, porque agora eles estão ensinando aquilo que os apóstolos lançaram. Então eu quero que vocês entendam primeiro a importância da nossa igreja se fundamentar como uma igreja que ensina. E sabe qual é a maior preocupação do coração desse pastor que vos fala? É olhar para vocês e perceber que o coração de vocês não arde pelo ensino. É olhar para vocês e perceber que ainda isso não move o coração de vocês. Isso não alegra o coração de vocês. Aí você pode me perguntar, pastor, como é que eu sei que o ensino move meu coração? Eu vou te dar uma característica aqui. Eu não creio em alguém que estuda muito e ele não é afetado. Como eu não creio também em alguém que diz que conhece o evangelho e também não é afetado. Quer que eu dê um exemplo básico aqui? Quando você sai da sua casa para vir para cá, o que você sente? Pastor, eu não estava nem a fim de vir. Cara, não importa quanto ensinamento você tem. Pastor, eu não gosto de cantar. Eu não gosto de ir para o culto orar. Eu não gosto de estar com as pessoas. Cara, não importa o quanto de ensino você tenha. Não importa o quanto você me fala, mas eu já sei isso. Não importa quantas pessoas você corrija. Não importa. O que é frônesis? Frônesis é: eu entendo, eu desejo, eu pratico. Então, alguém que foi afetado pela sã doutrina, ele não se comporta aquém. Ele não é alguém indiferente. Quando eu olho para vocês, a teologia que existe dentro de vocês é revelada a partir do momento que você escutou a Deus. Se você não consegue reagir bem na hora da oração, se você não consegue sentir a alegria de poder louvar ao Senhor, se você não consegue sentir a alegria de poder vir e cultuar ao Senhor, você pode abrir a tua boca para falar quanta teologia, sabedoria, o que você para mim, você não sabe nada. Você não sabe nada. Porque a sã doutrina no coração desses pescadores, desses homens simples, que eram os discípulos em volta, moveu o coração deles. Eles foram dispostos a abandonar suas vidas. Eles foram dispostos a morrer. Eles se consumiram para pregar esse evangelho. Então, quando você está indiferente ao momento de um louvor, ao momento de uma oração, quando você não aguenta se confraternizar com seus irmãos, cara, você não sabe nada. Você não sabe nada. Quando isso não move teu coração, quando isso não move a tua mente, quando isso não faz tu se incomodar com a tua fé indiferente. Então, todos vocês estão me ouvindo aqui, cada um que já está ensinando aqui. Cara, vocês chegam aqui para cultuar o Senhor, vocês não conseguem cultuar o Senhor, vocês não deveriam nem ensinar ninguém. Pronto, acabou. Se vocês não conseguem se conectar em Cristo, se vocês não conseguem esquecer o problema de vocês lá fora e a alegria de poder estar com os irmãos, vocês que estão ensinando aqui, seja o presbítero regente, seja os diáconos, seja quem já ajuda, vocês não deveriam nem estar ensinando. Porque a sã doutrina, ela move a mente,
coração, ela traz fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e a fé é confiança. Quando eu olho para vocês e vejo que vocês chegam aqui sem confiança nenhuma, pastor, o louvor denuncia metade. A gente começa a cantar, tá todo mundo sem confiança, abre a boca, canta, fala, ora, porque nós somos convictos da fé. Tem gente que está pensando se sair de casa. Você pode abrir a boca para falar o que você quiser de teologia. Para mim, você não sabe nada. E ponto. Isso é muito importante. É o que o autor de Hebreus fala. Como é que a gente vai negligenciar a tamanha fé, tamanha salvação? Olha o que o pessoal do passado experimentou. Eles testemunharam para a gente. Isso aqui é uma igreja de segunda geração. A gente vai ler um pouquinho da conclusão no próximo tópico. Cara, como é que a gente vai negligenciar, cara? Tudo que Jesus já fez. Vocês creem em tudo que Jesus já fez? Todo mundo crê aqui? Amém? Que ele morreu na cruz. Você crê nesses milagres e prodígios que tem na Bíblia? Vocês creem? Eu creio. Todos creem? Amém? Por eu ter fé, eu não preciso ter experimentado isso aqui, não. Essa que é a grande questão do evangélico. Ele precisa experimentar para crer. Eu não preciso. Porque eu acredito nisso. O que eu preciso agora é conhecer a sã doutrina e preservá-la. Eu sou defensor da sã doutrina. Vocês são defensores e essa é a alegria da gente vir para o culto. Somos uma igreja defensora da sã doutrina. O autor fala, como é que vocês vão negligenciar? Olha o que a gente escutou deles. Olha o que eles experimentaram, olha o que foi feito. Agora vocês vão desprezar isso, ele vai continuar... Porque essa conversa aqui, eu estou no capítulo 2, ela vai acabar no 7. No 5, ele dá no 4. Não, no finalzinho do 5, não sei se vocês vão lembrar, ele dá uma bronca. Ele fala assim, vocês já deveriam ter saído do leite espiritual. Não sei se vocês lembram dessa pregação aqui. Vocês ainda estão nas bases elementares. E ele vai descrever as bases elementares, que para muita gente hoje é teologia de academia. O que é a teologia de academia para essa igreja de Hebreus era o quê? Ensinamento básico. Era leite espiritual. Você pode abrir comigo em Atos 2, 43? Isso aqui é um texto muito usado. Todos acharam? Só para a gente entender aqui, ó. Eu li Efésios que fala assim, os apóstolos eram fundamento. Lembram? Eles lançaram um fundamento. Eu disse para vocês que o fundamento é lançado só uma vez. Aí no Hebreus eu mostrei para vocês que o autor de Hebreus, apontando para uma igreja de segunda geração, ele fala, vocês sabem das histórias que aconteceram, sinais, prodígios e maravilhas. Foi contado para vocês tudo isso. Como é que vocês podem menosprezar tamanha grandiosa salvação? Agora eu vou mostrar para vocês o que de fato acontecia nessa época. Vocês acharam aí? Vamos desde o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá? Muito importante você entender o lugar dos apóstolos. Prodígios e maravilhas eram feitos por quem? Pelos apóstolos. Isso é muito importante. Esse era o estilo de vida dos apóstolos. Ensino, prodígios, maravilhas. Esse era o estilo de vida e o poder dado por Deus a esses apóstolos. Por que eu faço questão de enfatizar apóstolos?
Porque eu acho uma audácia, alguns homens que falam assim, apóstolos, ora aí que tu faz o que eles faziam. Como se fosse simples assim. Ora aí, faz, se tu fizer, tu faz o que eles faziam. Não faz. Não faz. Vem na minha frente e prova que tu faz o que eles faziam, porque tu orou muito. Não faz. Eu estou a minha vida inteira no segmento pentecostal, desde pequeno, e eu sei qual foram os tipos de milagres que eu vi. E não foi igual a esses aqui, não. Não foi. Não foi igual a esses. Eu sei quais são os tipos de revelações que eram passadas e não eram igual desses caras aqui. Eu sei que a gente tem uma mania de defender e se agarrar em algumas coisas, mas se a gente for muito verdadeiro e muito sincero, não é igual. E todos os homens que eu vi trazer esse poder para si, todos eram corruptos. Uma conversa que eu tive recentemente com um amigo, eu falei, tá, tudo bem, mas por que vocês são a igreja mais corrupta? Por que tem tantos escândalos? Não é tanto o Espírito Santo, não é tanto o poder de Deus, não é tanto, por que tem tudo isso? Por que a história está tão corrompida? Por que isso está acontecendo? Porque é tanto o poder de Deus, é tanta a presença do Espírito Santo e não há preocupação com a pauta moral no caráter. Só que na hora que você vai bater na experiência, que é o teu grande ídolo de ouro, parece que a gente está tocando numa ferida. A maioria dos evangélicos que tem um pavor de tocar nas experiências deles, eles já estão mais de 5 anos sem experiência nenhuma. Não ora, não lê Bíblia, mas você não pode tocar na experiência deles. Porque o fulano do fulano revelou não sei o quê, e orou e um morto ressuscitou. Aonde, cara? Tu viu essa história na internet? O fulano do fulano que te contou. E é uma coisa muito interessante. Porque Deus, ele é um Deus que faz milagres. Sim. Porque você orou e pediu para ele. Não é porque você é o bambambam. Os milagres verdadeiros que eu vi acontecer na minha frente, na minha vida, foram frutos de um evangélico, um cristão que orou, pediu a Deus e Deus concedeu. Mas esses mesmos evangélicos receberam não de Deus também. Eu já orei e Deus curou meu filho de determinada situação. Mas se tu me perguntar, Tayane, de quantas vezes tu orou que tu recebeu? Se eu colocar de 100 orações, eu recebi não nas 99. E uma Deus me concedeu o sim. A minha mãe já orou por mim. A minha avó que está aqui já orou por mim. Vocês estão entendendo? Mas não é porque ela é bambambam, não. Deus resolveu dizer sim. Eu acho uma audácia muito grande quando homens atrelam para si como se fossem fáceis ser igual aos apóstolos. Sabe? Como se tivesse, olha, é o mesmo Espírito Santo, como se a gente conseguisse se colocar no mesmo lugar deles, e não é igual, gente. Não é igual. Você lê todo esse testamento aqui, você vai ver os caras fazendo coisas incríveis, que levanta, anda, que eu não tenho dinheiro, mas de graça eu te dou, levanta e anda. Faz isso agora, cara. Sobe quantos montes tu quiser, faz quantos jejuns tu quiser, não vai fazer. A história da Bíblia tem uma progressão. Já aconteceu de uma vez do meu filho bebezinho, tá com muita dificuldade intestinal, eu orar, e no momento que eu orar, aconteceu da minha avó orar por mim, eu com uma pedra no rim aqui, uma dor, ela levantou minha blusa, pôs de grande, botou a mão, e cheguei em casa, não precisei ser operado. Então aconteceu, e eu creio nisso. Agora, quinta da cura e do milagre, pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe, gente. Terça da libertação. Quem somos nós, seres pecadores, para colocar data e hora, para afirmar que Deus vai dizer sim? Orem pelos seus filhos, orem pelos seus pais, peçam para o Senhor curar, peçam para o Senhor fazer um milagre, mas estejam prontos para receber o quê? O não de Deus.
Eu sempre creio no sim, mas se ele falar não, amém. Amém, Senhor. Continuarei te servindo, passarei por essa dor, de cabeça erguida, sempre crendo e adorando ao Senhor. Então é muito importante a gente olhar essa estrutura congregacional da igreja, aonde tem coisas fora do comum acontecendo. Fora do comum, sabe? Coisas extraordinárias acontecendo. Você fala assim, não. Aí você vai para as igrejas de hoje, todas as igrejas que se relacionam com milagres e curas, com gurus, sabe o que tem? Finalzinho, pegue seu envelopinho, coloque o dinheirinho aqui no envelope. Como é que esse Espírito Santo opera tantos prodígios e maravilhas, mas não opera no caráter da pessoa? Você vai olhar para a pregação e para a sã doutrina, cara, é uma pregação, uma sã doutrina que é jogada no lixo. Cada dia alguém traz algo novo fora da Bíblia. Então a gente tem que olhar de uma forma extremamente bíblica para isso. Eu quero mostrar para vocês aqui. Eu acabei de ler. Agora vamos para a segunda geração. Para vocês entenderem o papel dos ensinadores aqui dessa igreja. Um resumo do que eu falei é o seguinte. Os sinais existiam para testemunhar a verdade do Evangelho, enquanto a Escritura ainda estava se formando. É isso que nós cremos aqui. Sabe? É diferente. Vou repetir. Pastor, a igreja falando de crer que Deus faz milagres e cura? Sim. Nós oramos para que isso aconteça? Sim. Você pode orar pelo teu filho, pela tua mãe, por quem você quiser. Deus vai te dar um sim ou Deus vai te dar um não. Ponto. E se ele te der um não, continua servindo ao Senhor. Vocês acham que eu não oro pelo meu pai todos os dias? Para que ele acorde um belo dia. Eu oro todos os dias. Deus está me dando não. Eu creio que um dia ele pode me dar o sim. Eu vou parar de orar? Eu vou continuar. Você acha que eu nunca orei por vocês quando eu estou sabendo que alguém está doente? Mas eu preciso deixar bem claro, a gente precisa parar de cair nessa armadilha de que Deus é. Deus faz igualzinho os apóstolos, sabe? O homem que está guru pode fazer um monte de coisa. Cara, a cada tendência surge algo novo. Eu ali dentro do distrito já vi o cara tirar um negócio preto do umbigo da pessoa. Aí depois nós descobrimos que aquilo já estava na mão dele, ele enfiava o dedo e tirava. Esse mesmo cara deixou uma mulher e já está com outra. Quando você olha para isso, se eu for falar para o cara que achou que recebeu o milagre, ele vai ficar mordido comigo e vai falar assim, tu não crê no Espírito Santo. Fora os milagres que pela misericórdia de Deus, você alcançou não por causa do guru ou da igreja, por causa de Cristo. Por causa da misericórdia de Cristo. Que mesmo em meio a situações erradas, a misericórdia de Cristo tem alcançado muitos evangélicos. Então, cuidado. Não existe apóstolo hoje em dia. Já na igreja primitiva, você já percebe os próprios apóstolos. Eu fiz um culto inteiro defendendo Paulo, falando, cara, esses super apóstolos não são os verdadeiros. Se você for para a igreja de segunda geração, olha como o ensino começa a pegar uma proeminência. A defesa da sã doutrina. Segunda geração, 60 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. Nessa época, começa a institucionalização do ensino fiel. Os apóstolos preparam mestres confiáveis. O foco se volta para a doutrina, escritura e vigilância contra a heresia. Repete comigo, vigilância contra heresia. A partir desse momento, quando você vai ler a Bíblia, a igreja já tem seus lugares de culto. Amém? Em vários lugares na Europa. Agora a preocupação tem gente se convertendo e tem gente trazendo os ensinamentos
da sua antiga vida para dentro. Os gregos, os romanos trazendo suas filosofias, os judeus, judaizantes trazendo suas filosofias. Agora aciona-se uma alerta. Uma vez que nós temos uma igreja, nós precisamos focar na defesa da fé, na defesa da doutrina. Abre comigo aí, 2 Timóteo 2:2. Amém? Todos acharam? Olha o conselho de Paulo a Timóteo. Só para vocês terem uma noção, Paulo já bem de idade, olha o que ele fala para Timóteo. Timóteo, tu tá numa guerra. Que guerra é essa? Uma guerra para preservar a doutrina. Olha só. Bora ler desde o início do 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele tem que se fortificar em quem? Na graça. Ele tá mandando se fortificar em alguma experiência? O que é se fortificar na graça em Cristo Jesus? É a consciência de que Cristo me salvou. Quem Cristo é para mim, o que ele representa, o que ele fez, é isso que ele deveria tirar força. A pergunta que fica hoje, você está tirando força da onde? Deus precisa te dar um emprego? Deus precisa te tocar para te se arrepiar? Tu precisa cair no chão e sair rolando? Tu precisa de um milagre, de uma cura? É isso que alimenta a tua fé em Jesus? É esse que te fortifica? Não é esse que Paulo te falaria. Ele falaria assim, irmão, te fortifica na graça que vem da onde? De Cristo. Por isso que cultos como esse que eu estou pregando, para algumas pessoas pode parecer muito chato. Parece que não tem emoção esses ensinamentos. É por isso que tem aquela cena que Paulo está pregando e o personagem bíblico dorme, né? O Eutico, na janela, e cai. Pum! Morto. E aí Paulo vai lá e tem que orar por ele. Porque sim, a sã doutrina causa duas coisas nas pessoas que não gostam dela. Sono. Segundo, agonia. Coça os ouvidos. Ai, isso aí nada a ver. Essa é a reação. Incomoda as pessoas, não é emocionante. Mas olha o que Paulo fala para Timóteo, a mesma coisa que eu estou falando para vocês, culto após culto. Tu quer encontrar motivação, tu quer encontrar alegria, tu quer motivo para te se manter firme, a graça de Cristo Jesus. Olha o que ele fala, vamos ler de novo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Olha a preocupação de Paulo. É aqui que Paulo vai falar sobre combater o bom combate. Não tem? Paulo já está perto da morte, preso. Aqui. Olha a preocupação de Paulo antes da morte. Passa a homens idôneos o que eu te ensinei para que eles façam o quê para outras pessoas? Ensine outras pessoas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que todas as igrejas pautadas em experiências são contra o ensino? Porque todas as igrejas pautadas em experiências espirituais são contra ensinar. E quando você fala sobre o ensino, a primeira coisa é, vai ficar frio. Isso não serve para nada. E muitos de vocês ainda podem ter isso escondido no coração. A coisa mais importante que nós temos é a sã doutrina. O que salva alguém?
Não é experiência. O que salva alguém é quando aqueles que têm os pés formosos, como fala em Romanos, pregam o evangelho, implantam a dinamite do evangelho e o Espírito Santo, se for da vontade do Pai, explode essa mensagem no coração deles. A partir de agora, a mente, o coração, as vontades, elas mudam. É através da sã doutrina que isso acontece. São igrejas lotadas de pessoas querendo barganhas, querendo milagres, experiências e não sabem nada de Deus. Então, parem de dizer que vocês estão frios, porque vocês estão buscando experiências pentecostais. Isso não define conversão, isso não define fé, isso não define que você está próximo ou longe de Jesus. Fortifica-se na graça do Senhor Jesus Cristo. Aprende sobre essa graça, entende o que Cristo fez, te deleita, te alegra. Encontra o valor disso. Eu sei que tem pessoas aqui que já entenderam o que eu estou ensinando, mas tem outras que não. Nós precisamos amar o Evangelho. Uma das evidências que eu sei quando alguém ama o Evangelho, a primeira é como ela se comporta no culto, segundo, quando ela conversa com as pessoas. Quando ela conversa com as pessoas, ela quer falar sobre isso. Ela quer falar, ela quer contar sobre isso. Ela ama conversar sobre isso. Não tem tempo ruim para ela. Comparado a alguns evangélicos que já estão doidos que o culto acabe, estão com sono, o assunto parece chato, Bíblia é enjoado, orar não presta para nada. Até o dia que ficar doente, precisar de alguma coisa, né? Até o dia que perder tudo, aí precisar colocar a fé em ação. A sã doutrina, se Paulo estivesse perto da morte nos dias de hoje, o que ele ia fazer? Ele ia fazer? Meus filhos, fortifiquem-se na graça e passem o ensinamento para homens idôneos e mulheres idôneas, para que eles possam ensinar para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus irmãos na igreja. Abre comigo, vai lá para 1 Timóteo 4,13. Quem achou? Todo mundo aí? Falei 1 Timóteo 4,13, né? Quem tiver com Bíblia de papel também já deixa marcado 1 Timóteo 3 também, tá? Deixa eu abrir aqui. Diz assim: até a minha chegada, isso é uma igreja de segunda geração, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Todos leram aí? De novo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Isso aqui é um conselho, por exemplo, que Paulo está dando para Timóteo. Cara, lê todo na tua casa, 1 Timóteo, 2 Timóteo, sacode a tua Bíblia e te pergunta, Paulo vai dar algum conselho que não seja sobre ensinar para Timóteo? Não tem. Os conselhos para a igreja de Éfeso, que já é a igreja de Éfeso da segunda geração, é ensina, escolhe homens, persevera na sã doutrina, cuidado com os falsos ensinos. Essa é a preocupação da igreja de segunda geração.
você não vê menções a todos esses sinais, milagres e maravilhas extraordinárias que os apóstolos faziam, não significa que não existiam orações por enfermos, não existia alguém de joelhos dobrados pedindo um milagre para o Senhor, isso não significa. O que eu quero deixar bem claro é que a gente precisa entender a prioridade da igreja. Qual é a prioridade da igreja? Viver, defender e ensinar a sã doutrina. E aí eu estou aqui com 30 pessoas, mais ou menos, que precisam entender essa genética do aprender, do ensinar. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? De novo, repetindo e repetindo. Porque aqui eu tenho algumas pessoas que já ensinam no curso de membresia. Eu tenho pessoas aqui que já ensinam na salinha das crianças. E vocês precisam ter essa genética. Que o nosso papel agora, a era que nós estamos na nossa igreja, nós estamos em um tempo onde nós devemos preservar a sã doutrina, ensinar a sã doutrina. E quando você passa isso para as crianças, quando você leva isso a sério, um professor na salinha das crianças não é menos importante que um professor no curso de membresia. Não é menos importante de um pastor que está pregando aqui em cima. Todos nós temos uma missão igual, que é o quê? Preservar, defender e ensinar para pessoas essa doutrina. Por isso que nós pregamos há um tempo atrás, que Paulo fala para Timóteo, e eu bato muito nessa tecla, estude o quanto você quiser. Se você não está sendo bênção na vida de alguma pessoa, teu estudo está todo errado. Cristão não estuda para si mesmo. Cristão estuda para entender a Bíblia e para ensinar pessoas que sabem menos do que ele. Esse é o nosso objetivo. O ensino é para capacitar os santos. O ensino é para ajudar outras pessoas que estão começando. É para isso que serve tudo que você estuda. Eu, conversando com uma das pessoas aqui, membros da igreja, que começou a se despertar para o estudo, né? E eu lembro que eu dei uma dica para essa pessoa, eu falei, eu vou te dar uma dica importantíssima. Quando você começar a estudar teologia, você vai perceber que você vai querer estudar aquilo que você gosta. Você vai começar a ver um assunto que você gosta muito. Mas nem sempre o assunto que você gosta muito é importante para a sua comunidade. Então seja muito inteligente e muito humilde para entender que você precisa estudar aquilo que a tua comunidade está vivendo, para que você possa ajudar seus irmãos mais fracos na fé, e estude aquilo que você gosta também. Mas encontre um equilíbrio para isso. Por que eu estou falando isso? Porque na conversa, acontece muito com quem está começando a estudar. Começa a estudar, mas aquele ensino todo que ela está aprendendo não serve à igreja local. Não serve, não muda a vida de ninguém, não ajuda ninguém, não faz ninguém progredir na fé. Não vai fazer progredir na fé dentro de casa, não vai progredir na fé em ninguém fora de casa, então não adianta. Não adiantou nada. Vai ficar para ti? Para um dia tu participar de um debate? Não adianta, não adiantou para nada. Então, vocês que estão aqui, nós temos primeiro ofício ordenado, presbítero, diácono. E nós temos um terceiro ofício não ordenado, que a gente chama, que são os cooperadores, que são aqueles que vão nos ensinar, nos ajudar a ensinar. São membros dessa igreja comprometidos com o evangelho e que sentem um amor pelo ensino. Esses membros vão ajudar no progresso da nossa igreja. E nós já temos algumas pessoas aqui. O Adieves é uma dessas pessoas que tem nos ajudado a ensinar outras pessoas, tem ajudado no grupo de estudo. E eu sempre falo para as pessoas assim, o Adieves é alguém que ele começou a estudar teologia não por causa que ele quis. Tipo assim, eu quero estudar para debater. Ele começou a estudar teologia por causa da igreja. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos, a teologia que vai se formar dentro dele é completamente diferente de alguém que gosta de estudar teologia para tretar. Porque ele começou a estudar teologia para servir os irmãos.
Eu lembro que ele chegou comigo aqui na porta. Aí tava 1 ano de igreja, ele perguntando a minha mãe, olha, acho que foi final do ano, não sei se tu chegou, não foi? Ano que vem eu vou estar ensinando os irmãos, foi o que tu falou pra mim? Aí começou a se dedicar, eu comecei a perceber que ele estava começando a estudar. A gente vê isso nos bastidores. Me mandava mensagem, tô lendo isso aqui, tá certo isso aqui, pesquisei tal coisa, ele começa a mandar mensagem nos bastidores. Aí você já sabe que aquela pessoa está estudando. Aí mandou mensagem numa segunda, mandou mensagem numa quarta, mandou mensagem numa sexta, o cara tá estudando. Tá lendo não sei o quê, começou a mandar. E aí eu comecei a trazer ele para ensinar. Então hoje, ele vai crescer muito teologicamente, mas naquilo que a gente fala a respeito sobre o nosso curso de membresia, que é o básico que todo cristão deve saber, ele é um cara que domina. Entre o Ad Everson, que é um cara que começou a estudar teologia porque olhou para a igreja e percebeu a necessidade de alguém para ensinar, entre alguém que pega um monte de livro e não serve a igreja ou sua casa, seja quem for, ele está sendo muito mais frutífero. Então, vocês que são inteligentes, que estão me vendo aqui, vocês precisam usar a inteligência de vocês para servir alguém, para ajudar um amigo, alguém na fé, para evangelizar, para ajudar numa igreja local. É para isso que serve o ensinamento para Paulo. Ele precisa ser para o bem do corpo de Cristo. Isso ajuda. Porque às vezes você não precisa estar numa aula formada para ajudar alguém, alguém te faz uma pergunta. Alguém quer tirar uma dúvida com você. Alguém é mais fraco na fé do que você, sabe menos, e você é alguém que pode ajudar essa pessoa. E você está pronto para ajudar aquela pessoa. Sabe o que eu estou falando isso para vocês? Porque quem estuda muita teologia às vezes tem um erro de não querer falar sobre coisas simples. Quer sempre falar sobre coisas muito difíceis. E quando a gente vem para a igreja local, a gente tem que ser muito hábil em falar sobre coisas simples. Então, por exemplo, o Adiel é uma dessas pessoas que tem ensinado, começou a estudar. Ele começou comigo nas bem-aventuranças, ele sentava do meu lado, ele estudava a mesma coisa que eu estava estudando, aí eu ensinava, aí dava uma hora para ele falar alguma coisa. Aí ele falava, daqui a pouco eu deixei ele sozinho nas bem-aventuranças, daqui a pouco ele passou para o aliancismo, depois do aliancismo agora ele está na história da igreja, né? Então, está ensinando. A mesma coisa o nosso presbítero regente. Já está desde o início ensinando. Então, hoje, diariamente, dá aula de reposição, tem turmas aqui, ensina pessoas fora, que não são nem da igreja, mas pessoas fora da igreja que está ensinando. Mas da onde veio a veia da teologia? A veia da teologia veio para servir pessoas. Para servir na sã doutrina, ajudando quem? Pessoas. Essa tem que ser a nossa genética. Por que eu estudo teologia? Por que eu abri esse livro para ler? É para ajudar quem? É para servir quem? É para ajudar que cristão na caminhada que ele está? Ou é para complicar a vida das pessoas? Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Essa preocupação de Paulo com a sã doutrina é a mesma preocupação que eu quero trazer para cá. Uma vez lançados os fundamentos, uma vez lançado o fundamento dos apóstolos, uma vez a Bíblia estando formada, qual é o nosso papel agora? Didático. Ensinar o que está escrito, interpretar o que está escrito e manter vivo o que está escrito. Vocês estão me entendendo? Essa é a alegria da igreja. Se tu está me olhando aqui, tu não tem alegria nisso, cara, está difícil. Vai ficar difícil. Eu tenho falado para vocês isso há 4 anos. Como é que eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? No culto. Na forma que vocês se relacionam com os irmãos. Na forma que vocês leem Bíblia. Tem gente que está aqui ainda a semana inteira não sabe o que é estudar. A semana inteira não sabe o que é orar. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa séria, gente. Aí você quer dizer para mim que você tem experiência com Deus, que você está querendo experiência com Deus? Vamos orar primeiro. Vamos ler a Bíblia. E eu não estou dizendo que Deus não pode te dar uma experiência, não. Porque Ele já me deu várias. Mas isso não é a parte primária da minha vida, não. Se Deus não quiser me fazer chorar, me sentir... Amém. Estou aqui alegre, feliz, só do fato de poder abrir minha Bíblia e orar. Vocês estão me entendendo? Eu quero deixar claro para vocês aqui. Todos que ensinam as crianças,
Todos que ensinam no curso de membresia, é muito nobre a função de vocês. Agora, é inadmissível vocês não amarem a Bíblia. É inadmissível vocês acharem que estão frio porque vocês estão presos em experiências que vocês viveram lá atrás. Cara, vocês estão ensinando as crianças aqui atrás. Vocês querem uma experiência melhor do que isso? Isso é belo. Vocês vieram cultuar aqui hoje. Isso é belo espiritual. Para de individualismo. Para de egoísmo. Isso aqui é belo que nós estamos experimentando. Poder ver pessoas salvas em Cristo Jesus. Poder ver crianças sendo ensinadas. Poder ver irmãos sendo levantados ao ministério e atuando no ministério. Isso é belo. Isso é espiritual. Você acordou com a tua família hoje? Isso é espiritual, gente. A gente tem que parar de ser um egoísta, um sanguessuga da vida espiritual, sobrenatural. Porque não é verdade isso. Ninguém vive de forma sobrenatural 24 horas, não. Os caras que sobem no altar para dizer que são cheios de Deus, eles estão juntando experiência de 10 anos como se fosse uma semana. Eu falo porque eu fazia isso. Pegar minhas experiências de 5 anos, juntava só num dia, falava, olha, minha semana foi desse jeito. Não é, a semana é luta contra o pecado, tem estresse da vida, tem as dores da vida, sabe? Tem dia que está tudo tranquilo, a vida é isso, tem as preocupações, e a gente se mantém como? Sabendo a hora de pedir desculpa, de pedir perdão, de dar 2 passos para trás, a hora de agradecer a Deus. Esse é o nosso dia, gente. Aí fica, porque eu lembro quando eu tive aquela experiência que eu chorei. Você ensinou as crianças. Você está do lado do teu irmão aí, você deu um abraço nele, você acabou de cantar palavras preciosas ao Senhor, você orou, você acabou de aprender algo surpreendente, especial, maravilhoso. Isso é vida cristã. Nós precisamos valorizar essas pequenas coisas, que na verdade não são pequenas, são gigantescas. Vocês estão entendendo? São gigantescas. Por isso, que pessoas que são aptas para ensinar, alguns gostam de chamar de mestres, outros de professores, aqui nós chamamos de professores, vocês são muito importantes. Então aqui eu quero destacar todos os professores do curso de membresia, todos os professores da salinha das crianças. Vocês estão colocando em prática algo precioso. Eu quero que você lembre uma coisa, o ensino se torna o foco. Paulo já não fala em novos sinais, mas em homens fiéis, capazes de ensinar com base no que já foi entregue. Próximo da segunda geração, nós temos uma terceira geração que eu gosto de chamar ali, alguns já morreram, outros estão morrendo. Ali próximo, após 70 depois de Cristo. A revelação concluída com o fechamento do cânon. Várias epístolas dos próprios apóstolos circulando nas igrejas. A igreja entra no tempo de proteger, ensinar e aplicar a doutrina. Aquilo que era dúvida, que os discípulos amarraram, seja assim, faça assim, assim desse jeito. A igreja entra numa era de proteger. Mestres e pregadores fiéis tornam-se o sustento da fé no corpo local. Abre comigo aí, por exemplo, só para vocês terem uma noção do pensamento. Atos 20. Acharam?
Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de molestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha só, vocês estão vendo a preocupação do coração de Paulo? Qual é a preocupação dele? Cara, na minha partida, quando eu não estiver mais aqui, vão vir lobos, vão vir pessoas tentando desfazer o que nós ensinamos. Então, eu como pastor, tratando Paulo como um pastor para a minha vida, eu preciso defender isso aqui. E se vocês não tiverem amor por isso, de defender, alegria de defender, de guardar, de ensinar, olha a situação que está lá fora. Olha o que está acontecendo lá fora. As pessoas gostam de serem enganadas. As pessoas gostam de serem enganadas. Quer que eu te dê um exemplo básico das pessoas gostam de serem enganadas? É muito comum, por exemplo, vou te dar um exemplo, estava numa igreja com a doutrina toda pervertida. Os caras sugavam o dinheiro de ti. Tu dava dinheiro, reclamando, mas dava dinheiro. Vem para uma igreja como essa, não consegue mais ofertar. Estava numa igreja ruim lá, servia igual um condenado. Servia, te escravizavam. Vem como uma igreja como essa vira um preguiçoso. Sabe qual é a moral da história? Gosta de ser enganado as pessoas. As pessoas gostam de ser enganadas. Estava numa igreja com uma doutrina totalmente perversa. Reclamava e continuava lá. Conseguiu sair. Vem agora para cá, podendo usar o seu dom, o seu talento, não consegue. Por quê? Porque as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de ser trouxas. Aí quando você vem para um lugar que não ficam te cobrando, que não vão te forçar a tirar dinheiro do teu bolso, que não vão ficar usando barganha de talento e de dom como moeda de troca, sabe o que faz? Se sente frio. Essa frieza que você está sentindo não é frieza espiritual, é saudade de ser enganado. Então nós podemos sim dar as mãos, ajudar no ensino, amém? Nós podemos manter essa igreja, o sustento dessa igreja sim. Nós podemos amar a sã doutrina sim. Nós podemos fazer, apesar de sermos simples, humildes, um trabalho bonito sim. Nós podemos ajudar uns aos outros, servir uns aos outros sim. Mas para isso, essa mentalidade, aquela famosa mentalidade do Egito, né? Ah, tô com saudade da cebola, porque lá tinha um negócio assim que eu gostava. 10.000 coisas erradas. Uma coisa é porque tinha um negócio lá, então volte para lá, pô. Fique lá. É a melhor coisa que você faz. Mas aqui eu preciso de pessoas que queiram defender a sã doutrina, que encontrem alegria na sã doutrina, que encontrem avivamento na sã doutrina, que encontrem paz na sã doutrina, que encontrem motivação na sã doutrina, que encontrem alegria de estar aqui, porque sabe que nós vamos falar sobre doutrina. Lembrando que doutrina não é aquele escudo que tinha dia de semana, que falava de roupa, de vestimento, não é isso. Doutrina é o evangelho. Quem está me entendendo? Amém. Como é que funcionará a igreja Frônesis? Finalizando aqui. Nós temos os presbíteros, os diáconos e os professores, os mestres. Nem todo mestre ou professor precisa ser um pastor. Mas todo pastor precisa ser um mestre. Então vão ter pessoas que a gente percebe que tem um dom de ensino, que vão ser chamados para continuar nesse dom de ensino.
Alguém que é um mestre que está ensinando, pode se tornar um presbítero? Pode. O próximo passo é esse, né? Mas nem todo mestre precisa ser um presbítero. Então nós temos pessoas que ensinam aqui. Você sabe que na igreja primitiva esse ofício ele é muito importante do discipulado. Você tem um casal como Áquila e Priscila que ensinavam os novos convertidos, os novos membros da igreja. Então nós temos aqui pessoas, nós já temos o Ad Everson, nós temos aqui só na salinha das crianças. Deixa eu pegar a lista aqui para eu não esquecer ninguém. Na salinha das crianças nós temos a nossa irmã Renata, né? Nós temos a nossa irmã Alane, nós temos a nossa irmã Mayra, tem o Henrique, a Tainara e a Maria, que ajudam com as crianças. Faltou mais alguém? Quem? Mais a Luara, que está um tempo ausente, né? Então, nós temos essas pessoas que nos ajudam ali atrás. Essas pessoas são professores, estão ajudando na fé das crianças que estão lá dentro. Vocês estão entendendo? São extremamente importantes para a nossa igreja. Nós temos aqui no curso de membresia, nós temos o Ad Everson nos ajudando e o nosso presbítero Antônio nos ajudando. Amém? No curso de membresia. Tem mais uma pessoa que é muito inteligente que vai nos ajudar aqui, que é a Stephanie. Ela tem estudado muito. Quem está no grupo sabe que ela é quem mais posta texto e está estudando e me manda mensagem quase todo dia. Tá certo isso daqui, esse livro, não sei o quê. É a que mais pega livro aqui na biblioteca, tem estudado muito. Ela já vai ser também nos ajudar aqui no curso de membresia, para que a gente, alguma matéria lá, ela vai estar nos ajudando junto com a Jefferson e com o presbítero Antônio. E nós estamos abertos para outras pessoas que vão passar pelo curso de membresia e que querem ajudar aqui a gente. Lembrando que o nosso curso de membresia é introdutório, né? Em breve teremos o nosso seminário, alguma coisa mais encorpada, né? Em breve, mas é introdutório. Então tem muita gente que tem medo, meu Deus, eu não sou capaz, eu não sou... Primeiro que você precisa ser um cristão que sabe tudo que tem no curso de membresia. Se você não sabe, você tem um problema sério. Então, o que nós pregamos no curso de membresia é o básico. É o evangelho que todo cristão precisa saber. A única coisa que não é evangelho do curso de membresia é história da igreja, que é mais sobre parte historiográfica. O restante é o que todo cristão deve saber. Como Deus desenvolve a salvação na história, o que é amar e a boa notícia, como se dá a salvação nos seus processos, como é a prática de santificação nas boas aventuranças de um convertido, como é o que é ser igreja, o que é a igreja, né? Então, tudo que a gente ensina aqui é a base de que um cristão deve saber, que não pode haver dúvida. Então, todo cristão aqui é chamado para, no mínimo, saber pregar o evangelho. Por isso, quanto mais pessoas que gostam de ensinar, eu sei que nem todas as pessoas gostam de ensinar, mas toda pessoa tem que amar o evangelho. Tem que amar, conhecer o evangelho e estudar o evangelho. Mas nem toda pessoa é chamada com esse dom para se comunicar em público. Se você tem esse dom, nós precisamos de você. Então, a partir desse momento fechado essa estrutura, nós vamos passar para um segundo passo, que é reunir todas essas pessoas, desde os presbíteros em teste, dos diáconos em teste, aos professores que já atuam e os que vão começar, para que a gente possa conversar sobre a nossa perspectiva de igreja, como é que nós vamos, cada um nas suas funções, ajudar a nossa congregação. Amém? Amém. O que eu quero que vocês orem, se desafiem, analisem o coração de vocês. Vocês estão aqui dentro há alguns anos e não há amor nenhum no coração de vocês pela sã doutrina. Não deixe esse pecado ficar confortável no teu coração. Ora sobre isso para Deus. Deus, eu não sinto vontade, para mim não é legal, não é interessante, porque eu não amo o evangelho. O que está acontecendo comigo, Senhor? Começa a pedir isso a Deus. Começa a orar sobre isso. Para que esse amor possa nascer dentro de você. Porque isso é muito importante. Porque senão, meu irmão, tá aqui para você não vai fazer sentido. Próximo culto nós vamos falar sobre 2 assuntos que dá falta. Então, os próximos cultos nós vamos falar sobre dons e o próximo batismo, tá? Qual vai ser a nossa perspectiva? Que nós vamos ter nosso primeiro batismo no dia da reforma. No dia da reforma é a ordenação oficial e os nossos primeiros batismos, tá? Então nós vamos falar nos próximos 2 cultos. Provavelmente, eu não sei se eu vou conseguir falar em um culto só sobre dons, provavelmente eu vou precisar de 2 cultos para dons e 2 cultos para batismo, tá? Mas, por favor, não faltem. Ele é muito importante, tá?
Após eu reunir com todo mundo, o projeto que vai ser feito para todo mundo estar na sua função de forma específica começa 1º de agosto, tá? Ali pelo primeiro domingo de agosto. Eu vou comunicar à igreja como é que vai funcionar, como os diáconos vão se distribuir, como é que vai ser a relação entre o presbítero docente e o regente, tá? Como os professores vão estar em cada área, a gente vai apresentar todas essas pessoas para vocês, para que a igreja possa entender como é que essas pessoas vão servir a igreja de forma definitiva. Amém? Amém. Com informativo para vocês saberem tudo. Então, os dois próximos cultos são importantíssimos, tá? No próximo culto estaremos falando sobre dons, cessacionismo, continuismo, como é que a gente entende isso daí, como é que a igreja Fronas vai se posicionar em relação a isso. Os dons cessaram, os dons continuam, como é que cada dom se relaciona, amém? Então é muito importante para você falar, ixi, vamos embora, não quero mais ficar aqui. Aí você pode ir, não, vou ficar aqui, eu quero ficar, amém? Batismo também é a mesma coisa. Ixi, vamos embora, não vai dar certo, ou vou ficar, amém? Vamos ficar de pé? Quero só ler uma coisa para vocês aqui, ó. Sem ensino fiel, a igreja permanece infantil. Com o ensino fiel, o corpo cresce, se fortalece e não é levado por vento de doutrina. Satanás não precisa destruir igrejas, basta que elas sejam ignorantes. Mestres fiéis são os guardiões da verdade, na prática diária da fé. Quem ensina deve viver o que prega. Precisa ser paciente, humilde, firme na verdade. Não é sobre falar bonito, é sobre formar discípulos com profundidade. Cristo já veio, os apóstolos já falaram, a fé já foi entregue. A missão agora é preservar e ensinar o que foi revelado. Por isso, reconhecemos na Frônesis os mestres e cooperadores no ensino. Esses instrutores da doutrina ensinam no curso de membresia, discipulado e validam a doutrina reformada. Esses instrutores estão também professores na área infantil, formam a próxima geração desde a infância, ensinam com fidelidade, com materiais bíblicos e visão de eternidade. Nossa conclusão é: chegou o tempo da igreja valorizar o ensino acima do entretenimento. Chegou o tempo de reconhecer que ensinar é servir o corpo de Cristo. Chegou o tempo de comissionar irmãos que, mesmo não sendo presbíteros ou diáconos, têm o dom dado por Deus para manter viva a doutrina que recebemos dos apóstolos. Não é tempo de buscar novas palavras. É tempo de guardar a palavra que já foi entregue. E os mestres fiéis são os soldados dessa missão. Amém? Eu não quero nada novo. O que a Bíblia já me traz já é o suficiente. Eu quero preservar, ensinar e guardar. Essa é a genética da igreja Frônesis. Se você está querendo alguma coisa nova, está querendo que abra o céu e Deus fale com você, porque você é extremamente precioso em relação aos outros, aqui não é o lugar. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai querido e eterno, obrigado por essa noite. Eu oro por todos aqui que têm o dom de ensinar, que de fato o Senhor possa acender neles o desejo de servir cada vez mais o próximo, de não ficar preso a si mesmo, mas de colocar em prática tudo aquilo que tem colocado para ajudar outras pessoas, para desenvolver outras pessoas. As pessoas que estão aqui hoje, que não têm interesse nenhum pela doutrina, que sentem dificuldade por isso, que no momento de uma pregação como essa se sentem incomodados, ou se sentem até inúteis porque não conseguem sentir a mesma alegria e desejo. Eu oro pelo coração dessas pessoas agora. Que qualquer mentalidade ou sentimento errado a respeito da doutrina, achando que ela não é importante, que não precisa de tudo isso, que o Senhor possa abrir os olhos para mostrar
a preocupação do coração dos apóstolos. No momento onde, se naquela época já tinha pessoas vestidas de ovelha, lobos vestidos de ovelhas, imagine agora que o evangelicalismo está dominando todo o Brasil e que cada vez mais está normal aberrações e coisas esquisitas. Que todos que estão aqui, Senhor, possam se convencer do seu pecado, de toda a falta de interesse com a tua doutrina, com o teu evangelho. Se nós temos aqui pessoas que não gostam de ler a Bíblia, pessoas que não gostam de orar, se nós temos aqui pessoas indiferentes, Senhor, à tua doutrina, se nós temos pessoas aqui que estão confortáveis de nem saber o que de fato é o teu evangelho, eu oro para que o teu Espírito possa convencê-los desse pecado. Eu oro para que o teu Espírito possa trazer, Senhor, amor, alegria, entusiasmo, um avivamento que só pode vir por meio da palavra. Que a gente possa, nessa igreja, amar de verdade o ensinamento, os momentos que nós nos reunimos para poder estudar, que realmente a gente ame isso. E que a gente valorize isso, e que a gente veja isso como espiritual, que a gente veja isso como um avivamento. Que a gente não fique definindo frieza espiritual a partir de experiências que nós experimentamos em um tempo de ignorância bíblica. Porque nós temos tido tanta experiência contigo, Senhor, através da nossa família, dos nossos amigos, da nossa igreja, do culto. Tanta coisa tem nos cercado de forma maravilhosa. E a gente não está abrindo os olhos para isso. Eu oro para que o Senhor possa nos dar discernimento, inteligência, para que a gente possa perceber a beleza do teu evangelho e a grande oportunidade que nós temos de poder estar alegres e satisfeitos em ti. Assim como Paulo falou para Timóteo, que sirva para a gente também, que a gente possa nos alimentar, nos animar na graça que vem de Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa levar todos guardados e protegidos. Que o Senhor possa, Senhor, mudar a mentalidade de quem não valoriza o ensino. Que o Senhor possa mudar a mentalidade de quem valoriza o ensino só a partir de si mesmo. Mas que a gente sempre tenha um olhar de amor ao próximo, querendo ensinar, querendo ver as pessoas prosseguir, querendo ensinar aquele que são mais fracos, aquele que não sabe, querendo ajudar. Não importa se o ensino é simples, que a gente tenha amor pelos ensinos mais simples, que a gente tenha amor pelos ensinos mais complicados, que a gente saiba a hora certa de falar cada coisa. Que a gente venha a ser uma igreja que defende, que vive, que ensina um para os outros a tua sã doutrina. E não caia em contos de falsos mestres. Que a gente não seja como crianças na fé levadas por todo o vento de doutrina. Que até as crianças dessa igreja possam ser fundamentadas na tua doutrina e possam se tornar adolescentes, jovens e adultos firmados na tua palavra. Capacita cada pessoa que ensina as crianças. Que elas possam ter coragem, que elas possam amar, que elas possam perceber o quanto é valioso o que elas estão fazendo. Pessoas que ensinam no curso de membresia, que elas possam perceber o quanto é valioso, Senhor, tudo isso. Cada pessoa que é cooperador nessa obra, que o Senhor possa abrir os olhos de cada pessoa para perceber o quanto é valioso estarmos juntos aqui. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, e a igreja diga: aplauda ao Senhor. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, porque está errado.